Bom, gente, muito boa noite. Tenho preparado algo bem legal para vocês aqui. Vocês sempre me ouvem falar das experiências que nós fazemos, das imersões, da vivência pré-perinatal, do treinamento metamorfose, enfim. Então tem sempre o lado de cá falando, né? Eu criei aí essas experiências, são os meus filhos aí, são experiências que eu tenho uma paixão muito grande, então eu sou muito suspeito para falar. Então hoje eu trouxe aqui a Maíra ao vivo para falar com a gente sobre a percepção dela de ter participado dessas vivências, né? Então você vai poder fazer perguntas para a Maíra, você vai poder falar um pouquinho com ela, né? Saber se você tem uma dúvida, uma inquietação, uma preocupação, uma curiosidade, de repente eu possa te responder essa pergunta se for mais técnica e ela, por ter sido uma participante, vai conseguir responder você também aí. Não tem nada combinado aqui, eu só falei assim, ó, se prepara que vai vir algumas perguntinhas aí para você. Então, apenas responda sendo sincera, né? Então, no início dessa vivência, eu acredito que umas 4 ou 5 horas preparando o terreno. Eu passo conversando, contando algumas histórias, né? Preparando aquele ambiente, o grande útero que a gente chama, para as pessoas poderem realmente adentrarem o território intrauterino, né? Existem algumas técnicas que são mais invasivas, por exemplo, respiração holotrópica, que causa regressões espontâneas muito rápido, né? Se não tem muitos choques e traumas. Porque se tiver realmente muitos choques e traumas no período, mesmo depois do nascimento e traumas complexos ao longo da vida, o sistema da pessoa se retrai e se bloqueia. Então, adentrar território intrauterino, a gente tem que tirar as armaduras, a gente tem que ter muita coragem, tá? Para adentrar esse território. Então, eu vou nessa preparação e, tipo, não é aquele tipo de coragem que você aprendeu a ser forte na vida, que você mata no peito, que você vai e, tipo, você enfrenta qualquer coisa. Pelo contrário, é um outro tipo de coragem. Você tem que se despir das suas armaduras, dos seus mecanismos de proteção, das suas defesas. E isso não é um processo tão fácil, porque as suas defesas, elas foram muito importantes para você chegar na vida até aqui. Então não é simplesmente eu fale, vamos entrar nesse território e fuçar nas dores mais profundas que você tem, que você vai me acompanhar. Então existe uma preparação para a gente fazer isso, né? É um processo delicado, a gente vai adentrar e tocar um território delicado. Então é um tipo de coragem que você tem que tirar a armadura, o escudo, a espada e estar disposto a tocar a sua vulnerabilidade, a sua inocência. E é muito fácil os padrões de defesa voltarem para defender você, né? O inconsciente ele é atemporal. O que isso significa? Que quando a gente começa a se aproximar desses choques e desses traumas, para o inconsciente é como se estivesse acontecendo agora. Então toda essa preparação vai passando um monte de mensagens a nível, em vários níveis inconscientes, para a pessoa aí podendo se abrir e entender que ali é um ambiente que não vai ter críticas, é um ambiente que não vai ter acusações, é um ambiente que você está seguro o suficiente que a gente vai cuidar dessas feridas, né, da melhor forma possível, eu e a minha equipe e todo o grupo, né, porque a gente gera uma aura, uma energia muito forte de conexão que você só consegue perceber quando você dá tchau lá no terceiro dia, porque é tão sutil, mas é tão profundo e você não percebe que vai acontecendo, né? Então essa preparação é super importante, o pessoal lá nessa que eu vou falando já da minha perspectiva, depois eu quero que você fale da sua, Maíra. Eu começo a olhar para a sala e eu vejo aquelas pessoas, tipo, lá com 2, 3 horas de conversa e de preparação, 60, 70% das pessoas já estão regredidas, já estão com os olhos marejados. Fisiologicamente, olhando de fora para mim, é muito fácil interpretar e entender quem já está nessas regressões, inclusive, em alguns casos, até em que fases eles estão. Claro que a pessoa talvez não tenha essa consciência. Então conta um pouquinho, Maíra, como que é essa preparação, como é do lado de lá, eu sei do lado de cá. Como foi isso pra você? Puta, é um saco que esse cara tá falando. Como foi isso da sua perspectiva? Vai falando que eu vou dar uma olhadinha aqui se o que o pessoal tá dizendo também, tá? Tá. O início, assim, a preparação, você chega no hotel, já conhece os participantes antes de sair, então eu acho isso bom, que você já tem um contato, é como se
você já tivesse companheiros, né, na sua jornada, de certa forma. Então, você chega já interagindo com o ambiente em si, a gente já fica se familiarizando com o ambiente físico, mas falando sobre como que vai ser a vivência, sobre informações importantes de como que é feito esse trabalho na mente, no corpo. Então, você, ali na ambientação, já no início, você já sabe mais ou menos como que vai ser o trabalho no sentido de o que está sendo proposto. Mas, assim, dali para até no final, cada um é diferente, porque cada um teve uma experiência, cada um teve uma vida, cada um vai perceber aquilo ali de alguma forma, vai ser surpreendente para todo mundo, mas cada um vai ter surpresa e vai ter sua história, né, revelada ali para si mesmo. Porque a cura, sim, passa pela nossa intenção, a metodologia, mas o conhecimento também, saber o trabalho que vai ser proposto, para mim é importante, para eu saber aonde que eu estou inserida ali, como é que vai ser feito, até para ter confiança, e até eu acho assim, a mente ver que aquilo ali é crível, né? Ver que aquilo ali é possível de ser feito. Então, também parte dessa ambientação que eu faço no início é alinhamento de expectativa, né? Porque tem muita gente perguntando aqui, daqui a pouco eu vou fazer as perguntas para você, sobre as resistências, como que é, como que não é, e acha que é logo de cara, mas é um processo tão delicado que você não vai percebendo ele chegar e ele ir acontecendo dentro de você. Mas é muito importante a gente alinhar expectativas, e tem um outro momento que eu dou espaço para todos, eu quero conhecer todos mais profundamente, né? E eu dou espaço para você colocar a sua intenção, o porquê você está ali. Então, algumas pessoas não sabem, né? Então, eu falo, poxa, seu inconsciente, na verdade, todos trouxe você aqui por algum motivo, mas você tem uma intenção, o que você gostaria de resolver na sua vida hoje, né? Então, vamos vibrar esse sintoma, essa dificuldade para o universo, e aí largar isso, porque agora a gente vai acessar o que você precisa, o que está no caminho para você conseguir aquilo. Então a gente faz todo um ritual, tem todo um ritual para isso que a gente faz, a gente vai dando espaço para isso energeticamente e incluindo todas essas intenções dentro desse grupo, né, para a gente dar continuidade. Uhum. E você tá numa vivência daquela, de repente você chega e você não conhece ninguém. Como que é essa sensação, esse primeiro impacto, assim, de não conhecer ninguém e falar, poxa, eu nunca vi essas pessoas na vida, eu só conheço aquele ali na frente através de um vídeo. Como é estar lá? Como é se sentar naquela energia? O que vai passando na cabeça? Eu não faço a menor ideia na cabeça de vocês, eu sei o que passa na minha. No meu caso, eu sou mineira é desconfiado. Então, antes de fazer a vivência, eu falei, eu vou ver, para ver, será que ele é bom mesmo? Eu quis ter essa empatia com ele primeiro. Então, quando eu cheguei para fazer o pré-hipério, de certa forma, a gente já tinha conversado. Eu fiquei era a primeira vez que a gente estava falando pessoalmente, né? Então, assim, é meio estranho de início, mas, assim, como é grupo e a gente chega em grupo, é como se desse um pouco mais de confiança, tá em grupo. Eu me senti assim, em grupo, tá com sua equipe que foi junto com a gente, tá um pouco mais de confiança. Então, quando chega e te encontra lá, eu te achei assim, muito atencioso, né, por conhecer tanta gente, mas mesmo assim, você dá atenção a todo mundo de forma tão individualizada, que eu não tive nenhum impacto negativo quando eu te encontrei. Mas eu quis realmente fazer uma sessão antes para saber como é que era, para ver se era de verdade mesmo, se não era só nos vídeos. Né, se o que você falava real, porque os vídeos são muito bons, são muito esclarecedores, eu tive muita cura só de ver os vídeos, muito esclarecimento, e as sessões também são muito boas. Então, quando eu cheguei para fazer a vivência, eu já tinha pelo menos tido um contato com você antes de 2 sessões, então eu já não cheguei tão, assim, a gente conhecer.
Mas com um grupo, assim, eu achei mais tranquilo. Você já vem conversando com um grupo, mais ou menos, já tem sua equipe lá. Eu não achei que foi, assim, uma coisa, nossa. Não, achei tranquilo. Eu achei. Tá, eu vou te fazer uma pergunta aqui, mas antes eu quero que você fale para todo mundo o que você me disse lá no primeiro pré-pere que eu morri de rir. Aquilo que você me disse, lembra o que foi? Pode falar. Eu não gostei de você. Falou assim, esse menino... Quando eu comecei a ver os vídeos... Eu comecei a procurar sobre relação e ver os vídeos. Aí, quando eu comecei a ver, apareciam muitos vídeos seus e eu detestava a sua cara. Eu olhava e falava, gente, não tem esse. O que esse menino tá falando? Mas toda hora aparecia vídeo dele. Eu falei, vou dar uma chance pra ver o que ele tá falando. Porque eu falava, ele é muito novo, eu não gosto de nada, aquele jeito que ele fala, eu não gosto como ele é. Ele deve ter nem carteira de motorista para estar falando essas coisas. Não tem como. Você falou que era uma criança cheirando a leite. Vídeos. Eu achava muito jovem para ter alguma coisa para dizer, sabe? Porque ele é da minha idade. Como assim? Ele tem esse tanto de coisa para dizer. E aí, quando eu fui vendo os vídeos, eu fui vendo o quanto que era claro a forma que ele explicava, o quanto que era... Gente, tem vídeo lá que eu passo, acho que a todo mundo que eu conheço, eu repasso o vídeo, Manuel. Eu falei isso porque tem muita gente que chega e fala, né? Vamos ver se é assim mesmo que ele tá falando, se é de verdade. E as pessoas falam, esse menino na fralda, o que ele tem... Eu tinha idade para ser a mãe e o pai dele. Isso realmente é... Eu costumo brincar com as pessoas, né? Eu falo, poxa, é verdade, minha idade aqui é novinha, mas você não sabe a idade da minha alma, né? De repente, ela é um pouquinho mais velha. Bom, vamos lá. Eu vou falar uma pergunta aqui, tá? Eu vou te trazer algumas perguntas. Boa noite, Maíra. Esse é da Luíse Fernandes, tá? Ela tá aqui no Facebook. Gostaria de saber se o seu corpo ofereceu resistência à egressão ou fluiu facilmente. Digo, no momento lá com o Manuel. Eu não sei se ele reagiu. Eu acho que ele reagiu da forma que ele podia reagir na hora ou ele queria reagir na hora. Tem momentos que eu fiquei um pouco mais dispersa e não, mas meu corpo reagiu. Eu senti, assim, porque é estranho, porque é sentimento, é vivência mesmo. É difícil falar como que seu corpo vai reagir. Cada um vai reagir de uma forma, né? Cada pessoa vai ser diferente. Meu corpo reagiu. Não sei se bom ou ruim, mais ou menos do que outras pessoas, mas o meu corpo reagiu. Eu senti coisas no meu corpo, sensações, que não sei se fluiu ou não, mas naquele momento, em várias vivências eu senti, e algumas senti mais e algumas eu senti menos. Maíra, tem não sei se está respondido. Tá sim. Tem uma outra aqui que eu quero te fazer, que me mandaram. Tem uma aqui bem interessante, que eu achei muito legal. Qual foi a sua descoberta mais emocionante na vivência? A descoberta mais emocionante foi que eu tinha feito uma constelação anterior sobre eu tomar das dores da minha mãe, e na vivência eu vi o momento que eu tomei essas dores. Na verdade, eu ainda estava no útero da minha mãe que eu tomei essa dor. Então, para mim, foi na vivência, né? Foi mais impactante. Eu ainda não tinha, né, descoberto gêmeos, porque foi depois. Mas essa foi bem impactante, porque tinham me falado já na constelação, que não foi com o Manuel, a constelação foi feita online com outra pessoa. Tinham falado, tomou as dores da sua mãe. Eu falava, mas quando foi? Eu nem lembro dessa história. E não tinha como lembrar, porque foi no momento em que eu estava no útero dela. Isso é o que eu chamo de pactos inconscientes. Então foi bem forte. Né? Quando a gente assume as dores da mãe antes mesmo de nascer. É tão forte isso que eu dei o nome, né, de pactos inconscientes, porque é um pacto
que a gente faz com a nossa mãe, né? Olha uma outra pergunta aqui da Valentina. Você não ficou com medo? Pois eu tenho receio de fazer regressão. Não, assim, a gente vai com medo mesmo. A gente, não é que a gente vai sem medo, a gente vai com medo. Mas a sua vontade de se curar, de ser feliz, tem que ser maior que o medo. Eu estava disposta a fazer qualquer coisa pela minha felicidade. Qualquer coisa, eu estou disposta. Então, a gente vai com medo. A gente vai e na hora que chega lá, a gente fala, ai, o que é que eu vim fazer aqui? Ai, meu Deus, eu vou embora. Mas a gente vai com medo, a gente vai com medo e depois passa. Na verdade, o medo é um medo do ego, eu acho, sabe? Não é um medo real, não vai acontecer nada de ruim, já não tem acontecido. Você só vai dar lugar para uma coisa que estava sem lugar, que estava perdido, e às vezes você acha que não vai ter, não tem nenhum problema, você não dá lugar, mas tem, porque senão você não estava vivendo, pelo menos eu, né? Não estava vivendo uma vida horrível. Então, assim, a gente tem medo sim, a gente vai com medo. A gente vai com medo. Mas compra a passagem com medo, pega o avião de medo, vai com medo. Eu acho que essa é uma pergunta bem pertinente e interessante, por quê? Tem algo que eu falo assim, a gente deixar maior a nossa dor do que realmente ela é, né? Então tem algumas armadilhas inconscientes que fazem isso. Porque pelo medo de acessar os nossos traumas, ou o que aconteceu, porque tá tudo registrado dentro de nós, tendo você a consciência ou não. E o medo, ele surge lá de dentro, não é? Então eu tenho medo de acessar o que aconteceu lá. Você já sobreviveu, você já passou por aquilo. Então esse medo às vezes deixa o problema muito maior do que ele é. A gente precisa deixar o tamanho que ele é. Então, algo que eu me comprometo com todo mundo lá, e a gente faz até um acordo juntos, que é porque, por inconsciente ser atemporal, às vezes quando a gente toca a ferida, o vórtice do trauma puxa muito. Então, eu vou estar lá presente. Mas a pessoa precisa ter esse acordo comigo. Você já sobreviveu. Não entre no vórtice do trauma. É um pé lá e um pé aqui. A gente tem que ter um pé na consciência, um pé no presente também. Por isso a egressão. Você está muito presente dentro do que está acontecendo, para ajudar caminhos do seu sistema nervoso a poder liberar esses choques, esses traumas, né? Então, esse medo ele é muito mais ilusório do que realmente ele acontece. E, na verdade, a gente está deixando os problemas, os traumas muito maiores dentro de nós. Então, a gente está acentuando o problema. Tem outra pergunta aqui que essa eu posso responder, tá? A Rose, ela diz assim, eu quero saber se mesmo minha mãe, que é narcisista, nunca tendo contado da gestação dela, eu posso acessar o conteúdo de traumas durante a gestação. Primeiro assim, você pode não só acessar o conteúdo de traumas e choques, porque acessar o território intrauterino não é só acessar choques e traumas, tem muitas coisas lindas também, e toda essa informação está no seu corpo, independente da sua mãe ter contado ou não, tá? Daqui a pouco, de repente, eu posso até contar uma história minha. E cuidado um pouco com esses rótulos, né, que hoje virou mania, né, de todo mundo. Minha mãe é narcisista, minha mãe é isso, minha mãe é aquilo. Esses carimbos que a gente coloca, eu não gosto muito de rótulos, eu deixo para o psiquiatra, mas eles talvez não ajudem tanto assim, tá? Entender de repente um contexto do porquê minha mãe é assim, do que apenas um carimbo, ela é narcisista, pode facilitar muito mais essa cura, né, porque você nasceu da sua mãe. Tem uma cura entre você e ela também que tem que acontecer. Então eu acho importante a gente deixar muito claro isso. Maíra, você se sente curada? Você acha que conseguiu sair do seu ciclo vicioso, né? Deve ser de processos, de padrões repetitivos e de crenças limitantes? Eu vou responder mais ou menos pelo que eu entendi. Se eu me sinto curada, hoje, a cura é um processo. Só que no início você tá tão ruim, tão mal, que você acha assim, eu tenho que me curar hoje, eu tenho que curar agora. Quando essa dor imensa, esse desespero passa, você entende que aquilo é um processo, não fica mais uma coisa dolorosa de ser feita. Vai sendo um processo que chega a ser assim, prazeroso no sentido de você se conhecer, de você se libertar. No início é muito difícil falar que cura é um processo, porque a gente está muito mal, a gente está muito ruim. Então a gente tem uma coisa para ontem. Só que
à medida que você vai fazendo, esse muito ruim, esse péssimo, ele vai passando. Ele não vai ser sempre assim. Então, quando a gente fala assim, a cura é um processo, aí você pensa que você vai ser o processo péssimo sempre, até um dia que você vai ser curado. Não. Aquela péssima, horrível, ele vai passando. Então, assim, eu me curei de um monte de coisa, mas só em viver eu estou em processo de cura. A cura não vai se extinguir nunca. É um caminho. Mas o início, que às vezes a gente está muito ruim, que a gente pergunta, me curou. O início que é muito ruim, porque a gente está muito doente, a gente está muito ruim, a gente está muito depressivo, a gente está muito triste, que é uma coisa para ontem, porque a gente não aguenta mais viver daquela forma. Eu já tinha feito psicoterapia normal com psicólogo durante anos, eu já tinha tomado medicação antidepressiva durante anos, já tinha feito algumas terapias, às vezes até que hoje eu utilizo mais, já tinha feito reiki, já tinha feito meditação, já tinha feito terapia de vida passada. Eu não sabia nem que existiam mais terapias. E aí eu conheci a EFT, e através da EFT eu conheci a constelação, que aí eu comecei a ver os vídeos, mas isso foi muito rápido, tipo, em 2 meses eu conheci a EFT e conheci a constelação e comecei a ver os vídeos do Manuel. E aí eu falo que me impulsionou mais na cura, é como se fosse mais rápida a cura daqueles processos depressivos, de tipo, tá muito ruim, daquela tristeira profunda. Eu te falo que eu fui curada daquilo. Aquilo sim, eu fui curada, mas é um processo. E cada dia você vai descobrindo uma coisa nova sobre você vai descobrindo crenças diferentes sobre você, porque no início você tem crenças que você acha que são verdades absolutas da vida. E depois você descobre uma crença e já fala, olha, eu posso mudar. É mais leve o processo. Não é tão pesado igual era antes. Os outros processos terapêuticos que eu fiz, foi igual eu falei com o Manuel. Eles podem ter me ajudado a não piorar, mas que eu tinha uma coisa melhor, ou mais feliz, ou mais alegre, eu não posso dizer isso. Eles me ajudaram a piorar, falo, você vai tomar uma medicação, você vai conseguir trabalhar, você vai ter uma vida funcional, mas não quer dizer que ela vai ser uma vida prazerosa, você vai ter vontade de ir para o trabalho, que você vai fazer uma atividade física. Não foi assim comigo. Às vezes para outras pessoas foram, mas para mim não. Realmente eu vi esse impulso de cura efetiva, né, dessa tristeza profunda, dessa depressão profunda, foi depois da terapia com o Manuel e das vivências. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Antes disso, tem muita gente falando aqui que a mãe não contou nada da gestação e não sabem nada. O seu corpo sabe tudo, né? O seu ser, ele armazena todas essas memórias, tá? Tem uma pergunta aqui da Tatiana do YouTube, ela diz assim, Maíra, qual foi o primeiro conteúdo que você acessou e quanto tempo levou para processar esse conteúdo? E estava relacionado diretamente ao que te levou à vivência? Ou seja, né? Eu tenho um problema, então meu problema é X. Porque geralmente a gente tem um sintoma e a gente acha que a gente sabe a raiz, né? Então sempre aparecem coisas um pouquinho diferentes lá, né? Então qual foi o primeiro conteúdo que você acessou e quanto tempo para processar? O que eu acessei primeiro na vivência o dolorido que eu acessei, que eu estava só no útero. E eu demorei um pouco para processar, assim, tanto que no dia, por exemplo, eu não consegui nem falar. Eu consegui falar no dia seguinte. E esse sentimento demorou a ser processado. Eu só consegui processar ele depois, um pouco, assim, com as sessões de terapia. Porque eu não sabia ainda o porquê que eu estava muito triste de estar sozinha. Eu não tinha descoberto ainda os gêmeos, então, assim, por que eu fiquei triste de ficar sozinha? Esse primeiro sentimento demorou um pouco mais, mas, por exemplo, o sentimento, esse outro desse pacto inconsciente que eu tinha feito com a minha mãe, foi rápido. Naquele momento ali, por exemplo, eu dei um start.
Então, cada coisa que você acessar, porque vão ser várias coisas que vão ser acessadas, um insight um é instantâneo e outro vai demorar mais, como diz o meu, você vai marinar aquilo ali, pouco mais. E aí, nesse tempo que você está marinando, você não vai ficar parada, vou parar e esperar. Não, você vai ler o conteúdo que ele pediu para ler, vai ter uma meditação, você vai fazer um AFT, você vai escrever, você vai ajudando a sua mente também a destrinchar. As crenças que você acessou eram conscientes, ou seja, você tinha consciência que você tinha aquelas crenças que você acessou explorando o território intrauterino? Não, eu não tinha nenhuma consciência daquelas crenças, nenhuma. Porque quando a gente conhece o processo, as crenças que a gente tem, que são certezas, na verdade, que não é nem crença, você acha que aquilo ali é o certo, aquelas certezas são tão superficiais que em segundos elas desmancham. Para mim, né, assim, é muito rápido aquela crença de certeza. Então, as crenças que eu acessei eu não tinha ideia nem que eu tinha. Eu não ideia nenhuma que eu tinha, nenhuma. É igual a piloto automático mesmo, não tem noção que aquilo ali existia. Exatamente. Aqui eu vou pegar um gancho, né, e eu vou conseguir falar, né, esse processo rápido e o processo mais profundo. Por exemplo, assim, no caso da Maíra, ela acessou que estava sozinha no útero, ela acessou aquele momento onde ela tomou a decisão de pegar as dores da mãe, que ela já tinha visto numa constelação, né, que ela criou muitos daqueles pactos inconscientes. Quando algo diz respeito aos nossos pais, por exemplo, dentro do útero, a gente sofre muita transferência dos sentimentos, pensamentos e inconsciente da mãe e dos que estão ao redor e da família. Quando no útero a gente volta, essa diferenciação é muito clara. É tipo, eu estou vendo numa TV, aquele sentimento é dali, não é meu. A gente consegue separar muito mais rápido se é uma transferência que a gente recebeu da nossa mãe, tá? Então, por exemplo, o meu trauma no parto, quando eu processei, que eu me debatia, era um medo tremendo, e aí quando, né, aquela pessoa começou a fazer intervenção comigo, eu comecei a ver como um filme assim na minha frente, a minha mãe dando à luz. O medo era dela, ela tomou uma hack, ela ficou com medo de ficar aleijada, ela não conseguia mexer as pernas, ela tem medo de injeção, ela começou a ficar... A enfermeira também pôs mais medo nela, que ela ia morrer, o filho dela ia morrer. E eu senti, por transferência, aquele pavor, né? Então foi muito incrível aquilo, porque quando o corpo começava a liberar, né, através do sistema nervoso, de tremores, enfim, aquela memória traumática, eu ia vendo as imagens e começou a vir muita emoção. Uma emoção assim de alívio, uma emoção, nossa, isso não é meu, isso é dela, uma emoção por ver a minha mãe ali daquela forma. E meses depois dessa experiência, desculpa, não foram meses, foi 2 anos depois, tá? Porque eu não costumo contar muito do que eu acesso para os meus pais, né? Porque eu acho que eu não vou sobrecarregar eles para minha mãe se sentir culpada, de repente com algo que eu conte ali, ela acha que ela tem a culpa. Sou eu que assumo a responsabilidade pela minha cura. Então, eu fui levar, meu pai estava internado, eu fui levar minha mãe para ver meu pai, né? Fui lá também ver ele, né? E estava levando ela para casa dela. Então, na volta, ela falou, você nasceu aqui perto. Eu falei, e não sei o quê. E ela começou a contar do parto, ela começou a contar da hack. E ela começou a descrever. E ela falou assim, nossa, você acredita nisso? Eu só olhei assim, talvez eu acredite. Eu falei, é mais ou menos assim, assim, assim. Ela, como você sabe? Foi daí que eu contei pra ela. Eu falei, mãe, eu acessei numa das primeiras experiências que eu tive, essas imagens assim, o medo, o pavor. E ela me olhava assim com o olhão, né, assim, e isso não é um caso isolado, né, quando a gente vai pesquisar essas informações, elas combinam demais, o corpo realmente é muito fiel ao que aconteceu, tá? Então, a Maíra passou por esses processos, a solidão, na primeira experiência que ela participou, ela não encontrou o gêmeo, ela só encontrou a solidão. Eu demorei para encontrar minha gêmea também, foi só numa segunda experiência que eu fiz. E aí eu costumo falar que o trabalho ele começa quando ele termina, porque muitas pessoas se seguem as minhas orientações, porque a gente tem um grupo, tem orientações, tem leituras, tem meditações, tem muitas coisas para a gente fazer, inclusive o incentivo para voltar e fazer o Aprofundadores, que é dar continuidade nesse processo. Mas em casa, em meditações, muitas informações continuam a vir.
E ela foi em casa que ela descobriu o gêmeo. Foi isso, Maíra, que aconteceu com você? Foi, em casa. Isso não é um caso isolado. Nas sessões, né, que a gente descobriu. Então, você foi ainda nas sessões. Tem gente que descobre em sonhos, tem gente que descobre em meditações, porque o processo continua, né? Então, uma perda de gêmeo não tem nada a ver com a minha mãe, não tem nada a ver com o meu pai, tem a ver comigo, né? É um choque que aconteceu aqui. Então, imagina o seguinte, cada célula sua, quando você tem a fecundação ali, o espermatozoide, o óvulo, vai se fundir em uma célula que vai virar 2, 4, 8, 16, enfim, 70 trilhões de células que compõem você hoje. Seria ignorância, seria ingenuidade, seria absurdo dizer que uma coisa que aconteceu e lá no âmago do seu ser, você fosse resolver ela assim, no estralar de dedos, é loucura. E a idade que você tem, que você praticou todos esses processos inconscientes, essas crenças que nem ela mencionou, que ela nem imaginava que existiam dentro dela, que vivia no piloto automático repetindo muitos padrões. Você primeiro começa a ter consciência. Então é um processo, porque também tem decisões que você tem que tomar dentro desse processo. Por exemplo, um gêmeo, não é fácil você se liberar da dor de perder um gêmeo. Você precisa explorar, trabalhar muito, porque tem um contexto. Uma experiência de a mãe tentar abortar, não é algo assim. Então, porque você também catalogou a sua vida, você direcionou a sua vida carregando aquela mochila daquele trauma, você aprendeu. Então, é muito diferente agora como você vai começar a ver as coisas, só que os seus padrões foram organizados por conta disso. Então, todo mundo tem o sonho de acordar e ser uma pessoa nova e diferente. Mas se eu perguntar, como é que vai ser você diferente? Você vai me dizer melhor, mais leve, mais feliz. Isso é muito raso. E se você pudesse me descrever em detalhes como você vai respirar, andar, dar bom dia, o seu olho vai piscar. Então é toda uma reconfiguração que aos pouquinhos vai tomando lugar. Tanto que quando a gente sai dessa vivência, Maíra, depois me conta a sua experiência quando termina. Vou contar as minhas, quando eu me emergi lá atrás. A sensação na segunda-feira, quando eu chegava em casa, é que eu estava em câmera lenta. Eu via o mundo com cores diferentes, cheiros diferentes, sons diferentes. E eu via tudo em câmera lenta. Era como se eu fosse fazendo o download do mundo de uma forma um pouco diferente. E aqui dentro era tão gostoso. E as pessoas, nossa, você tá bem? Você tá normal? O que tá acontecendo? E tipo, me deixa. Porque era uma descoberta nova. Era um negócio assim muito louco. Não tem como traduzir muito em palavras. Né? Porque era literalmente ver o mundo em câmera lenta. E fazer as coisas em câmera lenta, porque era como se eu quisesse degustar. Né? O que eu via, o que eu comia, o que eu ouvia, o que eu fazia. Eu quase atravessando a rua, fui atropelado, inclusive. Aí eu até falei, nossa, né? Então fica devagar, mas presta atenção, né, no que você está fazendo. Então eu percebi, perguntando para muitas pessoas, que essa não foi uma experiência única, exclusiva minha, mas tem pessoas que têm experiências diferentes. Então como que foi a sua experiência pós-vivência, Maíra? Depois da primeira experiência, não, até que não é só da primeira, eu vi que é um padrão meu depois das vivências, sentir realmente, ficar mais recolhida, sentir sono, eu durmo mais, eu fico mais introspectiva. Eu fico triste ou chorosa, nada disso. É um pouco mais de introspecção mesmo, parece que você mexeu numa coisa. Então, são coisas muito profundas. Então, eu depois das vivências, das vivências, normalmente eu fico um pouco recolhida, demora alguns dias ainda para entrar no ritmo normal das coisas, porque é igual você falou, você fica um pouco devagar, assim, tudo se move um pouco mais devagar. Parece que as coisas estão ajeitando de você, sabe? Parece que as coisas estão se assentando. Essa é a minha sensação. Quando temos certeza que perdemos um gêmeo? Então eu vou falar porque eu perdi um gêmeo também. Aí você fala você que você perdeu 2, né? Vocês eram em 3, tá? Então eu vou falar a minha. Quando eu tive a certeza. Por ser uma experiência, uma sensação muito longe da consciência, é algo bem desafiador. Por isso que pessoas que só descobrem em constelação, eu convido muito a passar
por experiências regressivas para ver se o corpo ressoa mesmo com aquilo. Quando nós estamos naqueles estágios, naqueles transes profundos, você realmente está acessando aquele material inconsciente primitivo. O seu corpo ressoa com aquilo. Então, quando eu descobri a minha, eu não conseguia parar de chorar. Era uma coisa lá de dentro da alma, assim, que vinha, uma separação. Eu me lembro até que em um exercício de liberação da coluna que a gente fez, o meu luto estava preso num exercício que eu fiz para a coluna, né, para liberar as vértebras. E eu chorava e falava, nossa, parece que eu perdi alguém, mas eu perdi alguém. E aí vinha uma parte de mim, mas quem você perdeu? Nossa, a minha irmã. Era uma discussão interior. Então, você leva um tempo para validar isso. Leva um tempo, porque por mais que faça sentido, por mais que as suas células vibrem, por mais que toda a sua infância seja explicada, você começa a lembrar. Porque na hora você começa a lembrar de coisas que você falava na infância, de coisas que você sentia na infância e fala, cara, é o mesmo sentimento, é isso. Aí você vai lembrar das palavras que você dizia à sua mãe, o cachorrinho que você tinha, a pelúcia, o cobertor, o que você sentia, o que você fazia, é muito real. Só que aqui, volta pra cá, você sai do transe, você, nossa, será? Será? Chegou um momento na minha vida que já não tinha mais como negar. Chega um ponto que você não tem mais como negar isso. Mas, a princípio, é um choque muito grande e até é esperado que a pessoa titubeie bastante. É esperado. Se ela aceita logo de cara, assim, é até um pouco estranho, né? Pelo menos baseado nas experiências que eu vejo. E eu levei um tempo, mas quando se assentou, mas de um jeito muito, muito profundo, foi o seguinte. A gente teve um dia do encontro do gêmeo solitário que eu realizei aqui no Núcleo Sinapse. Eu não lembro se você veio, Maíra. Não, tá. Não. Eu só vi os vídeos depois. Ah, você acessou os vídeos. Eu convidei um par de gêmeas, né, idênticas. Elas não sabiam do que se tratava, assim. Eu falei, olha, eu convidei elas, só expliquei. Todo mundo aqui teve um irmão gêmeo e perderam na gestação. E só fiz uma pergunta para elas, né? Imagina como seria perder a sua irmã. E elas começaram a chorar, né? Porque é um vínculo muito profundo, enfim. Ver as duas ali conversando é como se pela primeira vez na minha vida eu me sentisse, eu não estou louco, porque tudo que eu imaginei que poderia ser a conexão com um relacionamento, eu projetava isso muito em relacionamentos afetivos, o tipo de fala, o tipo de conexão, o tipo de amor que é diferente da mãe. Eu amo minha mãe, mas aqui é diferente. Então, eu conduzindo esse grupo, eu não sei se você viu nos vídeos, eu tive que parar porque eu comecei a ficar muito emocionado. Era como se eu constatasse e validasse e fincasse uma bandeira. Eu não estava louco, porque eu já fui taxado de o louco do gêmeo, porque eu fui uma das primeiras pessoas a trazer isso para o Brasil e falar abertamente, né? E declarado assim. Então, realmente, aquilo se encaixou assim e trouxe uma paz de espírito. Mas falando em processar gêmeos, né, não é muito a pergunta, tem um tempo porque tem várias fases, né? É uma das síndromes mais complexas da gente processar, tá? Então, como foi para você, Maíra, ter o sozinho descobrindo uma sessão, poxa, eu sou gêmeo, voltar a fazer mais regressões e ter a certeza, né? Que hoje você tem a certeza. Como foi esse processo para você? A primeira fase, a negação total. Só de ouvir falar, eu falava, não é possível disso ter acontecido comigo. Não, eu não aceito disso ter acontecido. E a primeira fase é essa, porque é uma dor muito grande. Mas quando você aceita, né, que aconteceu, parece que tudo começa a ter nome. Parece que tudo começa a fazer sentido. Tudo faz sentido a partir daquilo. Então, por exemplo, eu não falei assim com a minha família nem nada, porque nem com, né, outras pessoas não acreditam. Acham que, vão ali conversar que isso vai passar. Não. Primeira fase, negação. Eu não aceitava, eu achava que não era possível isso acontecer. Aí, na medida que vai sendo o processo, que você vai dando nome, e eu descobri primeiro meu gêmeo, né? Então, tinha várias coisas que eu fazia que eram relacionadas ao gêmeo, e depois eu descobri minha gêmea. Então, eram 2. E aí, toda a minha vida era pautada em 3. Tudo era 3 e eu não sabia por quê.
Então, eu achava que 3 era o número perfeito, não sabia por qual motivo, e depois que eu fui descobrir. Se eu fosse viajar, tinha que ser em 3, tudo que eu tinha que fazer era em 3, né? Tudo era em 3. E aí você começa a dar nome. No início é muito difícil, porque a negação é muito dolorido, é uma dor muito grande, mas tirando esse primeiro impacto, dessa dor horrível, começa a ser mais fácil, simplesmente porque você deu um nome, você sabe o que é. Então, você vai chegar em casa hoje, vai chorar uma tristeza que você não sabe de onde vem, agora você sabe de onde vem. Você sabe que é uma falta, que ela é real, que existiam pessoas ali reais, que aí você começa a ter sentido. Tem sessão com o Manuel, que a gente está fazendo a sessão e o Manuel tem que te falar uma coisa. Eu falo, não conta que meus gêmeos morreram, não. Não conta que eles morreram, por favor. Mas é porque é difícil. O primeiro momento é bem complicado. E assim, à medida que vai passando, você vai descobrindo, igual eu fui falando, aquela tristeza horrível, aquela depressão horrível, que ali vai passando. Você vai tendo menos momentos. E quando você tem, você sabe de onde vem. E aí você vai descobrindo mais coisas, que tudo foi permeado pela falta dos gêmeos. Tinha quase um ano que a gente já estava fazendo sessão, teve esse encontro dos gêmeos, que eu fui descobrir o tanto que a minha vida estava totalmente nada, não tinha nada na minha vida que não estava em busca ainda de encontrá-los. É processo, realmente. Quando eu descobri aquilo, eu fiquei muito impactada. Como que minha vida inteira ficou permeada no que o Manuel fala, que é a ilusão do reencontro, que eu ia reviver ele de alguma forma. Então, a primeira fase, eu acho que é a pior, que é realmente a gente nega. É a descoberta. Tem gente que nega, tem gente que... como é que você trabalha o gêmeo? Como é que você trabalha o gêmeo? Tem como você trabalhar o gêmeo? Você trabalha a sua vida inteira, o gêmeo tá ali. Você vai trabalhar hoje um problema que você teve no serviço, no final do dia vai cair no gêmeo. Você vai trabalhar uma coisa e vai cair no gêmeo. Tem como eu falar, hoje vou trabalhar o gêmeo? Não, sua vida está permeada com aquilo. Não é dissociado, não é uma pecinha. Tem uma frase do pessoal da psicologia pré-perinatal que é assim... eles nos convidaram, né, a ficar bem curiosos com essa frase. Você vai descobrir, na medida que vocês exploram esse território, eles nos disseram, o quanto a vida é uma repetição do que aconteceu dentro do útero. Claro que no primeiro momento, sério? E eles falaram assim, não acreditem em nós. Descubram isso por si mesmos, na medida que vocês continuam explorando. E assim, a vida é pautada, ela se desenrola a partir do que vai acontecendo dentro do útero, né? Então, por exemplo, é um trabalho constante, que nem a Maíra falou. Eu encontrei crenças que eu nem imaginei que eu tinha. Eu encontrei raízes de crenças, sensações pela perda da gêmea, que eram desengatilhadas por um problema no trabalho, um problema de dinheiro, um problema num relacionamento, que explorando, puxa, de novo estou aqui, de novo estou aqui, de novo estou aqui. Então, muitas vezes a gente vai entrando, principalmente depois que você descobre, você volta lá e vai processando mais um pedacinho. E aí tem gente hoje, né, que faz constelação, acha que meia dúzia de frases vai ser o suficiente para curar isso. Ou essas pessoas são superdotadas ou eu sou retardado. Né, porque todo especialista no mundo é um processo de muitos anos. Eu estou há 6 processando a mim, hoje é muito diferente do que foi, é muito mais leve, mas eu ainda choro de saudade, né? E já não é mais de negação, porque é um luto, né? Então tem as etapas. Eu até vi gente aqui falando de raiva, eu não sei se sua raiva está ligado a isso, mas a raiva que eu sentia na vida, o ódio assim que era muito contido muitas vezes, estava completamente ligado à perda, né? Que é o luto. O luto ele tem as fases. Negação, que é o que a maioria das pessoas sentem quando encontram um gêmeo, né? Que fica muito balançado. Eu nego que eu perdi eles. Eu não quero negar, eu não quero aceitar porque dói demais.
Então ficam na ilusão. E o problema é que isso está lá dentro do útero e na vida você projeta para todos os seus relacionamentos de amizade, afetivos. Seus pais vão sofrer com essas projeções, seus irmãos biológicos vão sofrer com essas projeções, caso você tenha, porque ninguém vai ser o suficiente para você. E aí tem a fase da raiva. Eu senti um ódio quando eu acessei a raiva, mas foi uma coisa tão absurda que eu fiquei com medo da raiva que veio, que era uma raiva dela ter me abandonado, uma raiva de Deus, enfim. E é muito interessante que na vida os meus processos de raiva, eles diminuíram muito depois da experiência que eu tive, de poder dar espaço e trabalhar a raiva daquele momento. Não estou dizendo que se você sente impulsos de raiva, esteja ligado somente a isso e que você é um gêmeo sobrevivente, contando a minha história. E depois tem a fase da tristeza e depois tem a fase da aceitação, né? Então, esse é o processo do luto. Então, são coisas que a gente vai processando. Por isso que a gente incentiva muito as pessoas que já participaram a darem continuidade, porque reorquestrar a vida. Aí eu ouço algumas técnicas que tem na internet, nada contra, acho que cada uma tem o seu lugar, mas elas cancela e acha que vai fazer o Ho'oponopono, vai mudar esses traumas intrauterinos e vai mexer nessas dinâmicas, pode abrir campos energéticos para essa informação chegar até você, que nem está acontecendo. Mas você vai ver que muitas decisões é você quem tem que tomar. E a hora que a dor chegar lá, você vai ver que tem dilemas, que as coisas que você mais deseja lá dentro do inconsciente são as coisas que você menos quer abrir mão. Não é um processo fácil, mas ele é muito possível. Essa palavra me encanta. Possível me encanta. Então, realmente é um processo que a gente vai passando e vai se orquestrando a nossa vida a partir disso, e você vai se descobrindo cada vez mais. Fala, cara, então é por isso que eu gostava, no caso dela, de viajar com 3 pessoas, de fazer tudo em trio, senão não estava completo. Nossa, é por isso que eu gosto das coisas em pares. Eu até hoje vou no mercado e às vezes me vejo comprando coisas em pares. Eu fecho os olhos e falo, minha irmã, esse aqui era para você. E vem uma emoção, então é um processo de uma vida. Só que eu tenho clareza hoje, é muito mais difícil de eu projetar isso no relacionamento, já não me afundo naquela tristeza, naquela solidão que nada adiantava, naquela vontade de morrer e não estar mais nesse mundo. Então você vai dando lugar às coisas e aos pouquinhos elas vão se processando. Entenda, eu tô há 6 anos nisso e já tá muito, muito, muito melhor. Eu pratiquei isso por quantos anos? Qual a idade que você tem? Tudo que a gente vem do útero, você praticou pela vida inteira. Então, qualquer pessoa que diga do dia pra noite, vai mudar 3 dias lá, vai mudar toda a sua vida, é bobagem, não vai. Mas você vai começar a acessar verdades tão profundas, você vai começar a ter um entendimento sobre você tão profundo, que a partir disso a mágica pode começar a acontecer na sua vida, dependendo da sua dedicação, do seu entendimento, e é por isso que eu alinho expectativas, porque senão tem gente que vai achar que é técnica mágica, que é pílula mágica, e não é. Né? Então, o processo é muito orquestrado em primeiro preparar você nesse ambiente para depois dar um incentivo para você acessar essas memórias, o que o seu inconsciente consegue processar, porque a instrução que é dada vai até onde você precisa e o inconsciente sempre chega onde ele pode processar naquele momento, né? E depois dá esse respaldo e esse amparo para as pessoas darem essa continuidade. Porque um choque não se processa com uma técnica, precisa de presença, precisa de amor, precisa de conexão. E eu queria que você depois falasse um pouco, Maíra, como foi a experiência com a equipe, né, com o ambiente que a gente cria lá. E eu quero fazer uma pergunta aqui, aí você seja muito sincera em responder, tá? Maíra, você percebeu melhoras na sua vida a partir dessas regressões? Percebeu diminuição das lembranças traumáticas ou angustiantes? Para alguém isso não é muita coisa, mas para mim é coisa demais. Eu não conseguia fazer coisas simples, do tipo ir para uma academia. Era uma coisa absurda de tentar milhares de vezes e não conseguir ir. Era um esforço sobre-humano fazer coisas simples para mim do dia a dia. Porque o que me preenchia, na verdade, depois que eu descobri, era essa ilusão que eu encontro. Então, eu posso deixar para amanhã, então eu posso deixar para depois. Então, as pessoas falavam, procrastinação, você achou tal coisa. É porque você não achou uma coisa boa que você gostasse. Não, é uma coisa muito mais profunda. Eu não conseguia viver o dia a dia, porque o dia a dia meus gêmeos estavam lá. Então, para que eu vou viver hoje? Eu podia deixar para viver amanhã. Então, coisas que para mim eram absurdas de ser feitas, como ir para uma academia, ir trabalhar com mais satisfação,
mesmo sendo horrível o dia, arrumar uma casa, comprar uma roupa melhor ou fazer alguma coisa boa para mim. Foram mudando essas pequenas coisas, né, que vocês podem achar pequenas, mas para mim fez todo sentido na vida. As vivências e as descobertas foram me fazendo viver no dia, viver o dia, viver a vida, porque antes não existia isso. Existia só um futuro amanhã que, quem sabe, vai ser bom. Para mim, isso era o mais importante, né? No momento, era conseguir viver a vida de uma forma mais prazerosa, nessas pequenas coisas. De ir numa academia, de fazer um supermercado, de arrumar uma casa, de trabalhar. Você ficou cética e demorou para entrar em transe? Como foi Lembra da primeira regressão oficial que a gente tem? Como foi para você? A primeira que eu lembro, para mim, também foi a mais impactante, assim, que foi quando eu descobri que eu estava no útero sozinha. A gente estava no espaço, deitado, o Manel vai falando coisas, tem uma música, é todo um processo. E aí eu estava no útero, eu me senti no útero e estava bom, e eu estava fazendo um barulhinho e estava bem, até que eu percebi que eu fazia esse barulhinho porque eu estava sozinha. E aí, naquele momento, eu senti muita tristeza, mas veio N padrões da minha vida por conta daquilo, de eu deixar a televisão ligada, de eu deixar som ligado o tempo inteiro, de eu deixar coisas ligadas na minha casa, que, na verdade, era para eu não saber que eu estava sozinha, que foi aquela mesma sensação que eu tive no útero. Então, para mim, muito impactante aquele momento. E eu não sabia o porquê eu tinha ficado tão chateada de me perceber sozinha no útero, de querer fazer aquele barulho para fazer companhia para mim, né? Tem uma outra aqui. Você tem imagens em sua memória da sua vivência? Até hoje você consegue ver e sentir? Consigo. Tem essa mesmo, só de eu falar, eu consigo relembrar. Você sente no corpo. Não com aquela intensidade, mas você consegue sentir, você consegue perceber, você consegue rememorar da onde vem. Manuel diz, eu não sei, mas você sente, você percebe, você consegue rememorar, sentir tudo. Assim, não daquela intensidade, mas você consegue. E eu digo que não a intensidade, porque aqui a gente está numa conversa tentando estar num estado mais de vigília, isso. Mas se houver uma indução aqui, uma meditação, uma musiquinha, uma voz que muda, colocando você naquele estado mais propício, isso volta com a mesma intensidade. É muito vívido isso para mim até hoje, né? Tem processos que, inclusive, hoje eu contei para uma cliente numa sessão, algo que eu acessei no período pré-concepção, inclusive contei na última live que eu dei um trechinho, mas de uma forma mais abreviada, na sessão eu contei de uma forma mais aprofundada, e veio uma emoção absurda que eu pedi licença para chorar, porque aquilo toca muito o meu coração, né? Foi tão bom me lembrar daquilo, foi uma coisa maravilhosa, né? Tem gente aqui perguntando, eu vou dar uma experiência, né, assim, como que se mudou o relacionamento com a mãe, né? Cara, depois de eu acessar as coisas que eu acessei com a minha mãe, com o meu pai, não tem como você voltar, eles não mudam, não são eles que estão fazendo a vivência, mas não tem como você olhar para eles e não se lembrar daquilo. Você pode até entrar nos pilotos automáticos, brigar, xingar, esbravejar, ficar chateado, mas lá no fundo, quando você volta e você começa a encaixar as peças, nossa, é uma visão que começa a mudar. É um sentimento, é uma percepção, você começa a estar diferente. Por consequência, o seu entorno começa a responder diferentemente às suas próprias atitudes, né? Então começa a mudar muito. Qual é a percepção sua? Porque eu sei que eu com a minha equipe, a gente tem muito alinhamento, a gente tem reuniões, a gente tem intervenções entre nós, a gente para, senta, se alinha cada dia de treinamento. Às vezes no almoço a gente está se alinhando, às vezes no intervalo, no coffee break, eu sento elas lá, o que a gente vai fazer. Não sei se é percebido de fora, mas a gente, se nós não estivermos em sincronia fina, aquela sintonia do rádio perfeita, o processo ele vai esbarrar, porque essas pessoas que estão lá, elas estão desorganizadas, elas precisam de pessoas aterradas, elas precisam de presença.
Então, é fundamental eu estar alinhado com a minha equipe, porque às vezes eu olho para elas, elas sabem o que eu quero, o que a gente precisa, né, nesse processo. Essa é a minha percepção de cá. Eu não sei como é a de vocês participando lá. Como foi a sua em relação à equipe? Eu não posso falar porque eu acho as meninas lindas e fofas. Elas são muito... no primeiro encontro eu escrevi isso, a palavra, é a expressão da entrega, são as meninas. É assim, é um amor, assim, você sente tão profundo dela fazendo aqueles trabalhos, e o Manuel, que até me emociona também. Porque são pessoas de uma entrega, assim, fantástica. Eu não tenho, eu não consigo saber que parte é você, que parte é elas, porque parece que é uma coisa só de você olhar, só de você falar, as meninas já estão prontas, elas estão a serviço, sabe? A serviço, assim, de servir mesmo, assim, a cura de todas as pessoas que estão ali. Elas estão a serviço da cura, as meninas. Então, minha gratidão a vocês, meninas, né? É muito legal, Maíra, saber que do lado de lá também é percebido essa entrega, né? Porque sem isso, aquele trabalho não funciona daquela maneira. Não tem como, né? Então, é o que eu falo para todo mundo, né? A cura vai estar disponível esses dias aqui. E se alguém estiver fechado para ela, vai estar perdendo, porque inclusive eu vou beber dessa fonte. Inclusive nós, eu e ela, eu falo para elas, a gente que vai se dispor ao outro integralmente, a gente tem os nossos momentos, que é os momentos que vocês estão partilhando, jorra informação pra gente. Então é um momento que eu e elas partilham. Então é tão incrível assim, como vai acontecendo, eu conduzindo todo mundo e chegou o ponto que eu descanso. Agora vocês partilhem, eu respiro, eu fecho os olhos, jorra informação para mim, jorra informação para elas. E depois a gente partilha no quarto, a gente partilha ali junto com vocês também no nosso grupo, né, quando vocês estão partilhando. Então, é algo que se abre, né, porque para todos. Então, realmente, eu gosto muito de me colocar como um ser humano, né? Inclusive, é uma discussão, uma questão, uma conversa que eu tive com uma pessoa hoje, que ela fala, o legal é que você se coloca como humano. Eu falo, mas eu sou humano e faço questão das pessoas entenderem assim. Porque se as pessoas começam a endeusar o terapeuta, projetar, idealizar, né, terapeutas, parceiros, pais, ela vai se frustrar, porque é uma experiência humana. Todos nós estamos nessa mesma caminhada, é uma caminhada só em lugares diferentes. Só isso, mas somos humanos. Antes de ser um terapeuta, antes de conhecer de psicologia pré-perinatal, eu sou um ser humano. Minha mãe, antes de ser mãe, ela é um ser humano. Então quando você começa a ter essa visão e você começa a se permitir ser um raio de um ser humano que pode errar, que tem os seus processos e que as emoções fazem parte da sua vida e você aprende a gerenciá-las, a entendê-las, a ouvi-las, a vida ela se torna muito mais fácil, a vida ela se torna muito mais viva. Da parte do nascimento, que a gente faz aquele nascimento e, cara, quando você é colocado na frente daquele túnel, todas aquelas questões vêm à tona pré-nascimento, que é um momento onde você olha para trás e você olha para a vida que você vai ter, e ali já gera um choque tremendo, assim. Como foi tudo isso, assim, se você pudesse agregar um pouquinho mais? A parte do nascimento também é bem impactante, né? Assim, tem coisas que é difícil até de explicar. Quem tá lá vai estar, a parte do nascimento já vai estar imerso em todo um ambiente, e já tá todo um ambiente do útero e tudo. Então a parte do nascimento, por exemplo, o meu foi bem parecido com o que foi a realidade, né? Ele é a realidade, mas de outra forma. Foi bem parecido. E é emocionante demais estar nascendo naquele momento, só que com outras perspectivas, outras visões, outras sensações.
Essa experiência do nascimento é o seguinte, né? Tudo vai diferente. Tudo isso, se você fizer 10 vezes, 10 vezes vão ser diferentes. Você saber, eu vou entrar na frente desse túnel agora. O que vai acontecer? X. Como o seu sistema vai reagir? Y. Não dá para saber. Não dá para saber. Então, não tem spoiler, né? Porque é muito individual o que acontece e em cada momento. E se você repetir, vai ser diferente. Tem uma pessoa aqui que falou, só de eu falar desse túnel, ela começou a ficar sem ar. E ela relatou que ela demorou para nascer e nasceu roxa, né? Então, aí você me pergunta, precisa de muito para fazer uma regressão? Essa pessoa já está regredida, ok? Então, nós somos desengatilhados o tempo todo. Nós entramos em regressões a todo momento. Quando você entra numa crise de choro, quando você entra numa crise de pânico, quando você entra num surto, quando você entra numa sobrecarga, num burnout, quando você entra numa ansiedade, você já está regredido. Só que você não tem consciência para onde e por quê. Tá? Então, esse túnel tem um momento antes de nascer, que é assim. Ele chama um estágio, tá? Ele chama surveillance. Eu não sei o nome em português, tá? Melhor tradução, talvez observação. O feto, ele olha para trás e ele vê tudo o que ele passou, desde do divino até aqui, e ele olha para frente, tudo o que ele vai passar. Muitos decidem ali, eu não quero entrar nesse mundo. Outros, se deixaram alguém para trás, não querem vir sozinho. Outros querem vir e conhecer os pais. Outros preferiam voltar e não conseguem. Então, muita coisa é desengatilhada de estar na frente desse túnel. A gente faz um processo ali onde a gente simula. Existem várias maneiras de nascer, tá? De simular isso. Antigamente eu fazia com toques na cabeça da pessoa. E é muito fácil regredir alguém assim. E o corpo começava a dar a voltinha que o bebê dá para fazer a passagem. Então, a pressão na cabeça que eu exercia, tem um jeito certinho de fazer. Aquelas memórias, emoções começam a vir à tona. É uma maneira de fazer. Tem outra que eu fui percebendo, fui descobrindo, fui estudando, fui adaptando, que é muito mais vivencial. Você realmente traz aquele momento à tona, né? Porque assim, tem um monte de gente que fala, é fácil, aí se eu vou ao túnel, não sei o quê. A hora que você tá na frente, você não sabe o que acontece com você, mas eu vou estar ali do seu lado. Eu tô ali do seu lado porque se trata da gente ter clareza e não se afundar nos traumas. E tem um conceito, né, que isso veio muito dos franceses, é muito legal. Os franceses, eles são muito avançados, né, nesses estudos com bebês, em pesquisas científicas também. Que o corpo precisa ouvir a história real do que aconteceu para começar a processar e liberar. Então é muito importante a gente recapitular ali antes do nascimento e a gente vai falando tudo o que aconteceu, a gente conversa com o divino e aí a gente vai e é recebido pelos nossos pais. Então, e esse acompanhamento nessa passagem dá a oportunidade, seja você tenha nascido de cesárea, tenha nascido de fórceps, tenha nascido virado, né, de bunda, tenha nascido invertido, que fala, né? Tenha nascido pelo raio que for, você tem a possibilidade de recircuitar as suas cadeias neuronais fazendo esse exercício. Então, muitos traumas que advêm do parto, a gente consegue reprocessar com essa experiência. E claro, você está no terceiro dia, o renascimento acontece. Terceiro dia, e já passaram trocentas experiências antes. Então, você tá maciozinho, você já foi pra piscina, você já foi pra... Sabe, tá tudo muito aberto. E ali agora, olha, tudo isso de verdade aconteceu e ainda você tem que nascer. Então a gente consegue ir costurando e ajudando o sistema a conectar muitas coisas e muitas peças e é recebido ali do outro lado. E depois a gente tem outras experiências ao longo do dia também, tá? Mas o nascimento, assim, é um dos pontos culminantes, porque nascer é uma batalha, né? O parto em si é realmente uma luta para o feto, seja natural. Imagina quando tem traumas, então. Tudo que você passa dentro do útero, quando você vai na primeira infância, pode amenizar ou pode se afundar de vez, pode reforçar, baseado em como você é cuidado e a relação com seus pais ou cuidadores. Então, de repente, eu nasci, tenho uma mãe super amorosa, uma família super funcional e, puxa, algo pode ser amenizado, né? Isso é lindo, o amor tem o poder de derreter traumas. Agora eu nasci, de repente já fui para uma incubadora, minha mãe é disfuncional, teve uma depressão pós-parto, meu pai era alcoólatra, minha família era caótica, aí reforçou tudo, né? Então são experiências que vão se acumulando. Beijo no coração de vocês e você já sabe, te vejo
Na próxima, até! Tchau, Maíra, beijo!